Oi, gente, vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde mais vigoroso, né? Bom, primeiro agradecer a vocês por ter atendido a minha solicitação, né, de alteração de data. Algumas programadas a gente precisa fazer uns ajustes, mas graças a Deus tudo certo. Graças a Deus e a vocês e ao palestrante ou a palestrante do próximo sábado que topou a alteração. Eu não recordo qual foi o ano e nem para onde estava indo. Eu só sei que eu estava indo fazer uma palestra em alguma cidade do interior, e no ônibus eu estava com um livro. Joana tinha a Mansão do Caminho de recém-lançado, o livro de Joana, Ilumina-te. Eu digo, vou folhear o livro no decorrer da viagem. Aí quando chegou no capítulo 4, eu li esse texto que eu trouxe como referência para o trabalho de hoje. Quando eu li, eu disse, rapaz, isso aqui com certeza, Joana, quando mandou a mensagem para Divaldo psicografar, ela estava pensando em mim. Não tem como ela estar pensando em outra pessoa que não seja eu para escrever isso aqui. O texto se chama Lazer e Divertimento, que está, como disse, no capítulo 4 da obra Ilumina-te. Eu me senti tão dentro daquele trabalho, me senti tão fazendo parte daquelas palavras, que a partir dali eu levei um tempo só querendo falar sobre aquilo. Aí quando vocês sugerem um tema, eu não tive a menor dúvida de onde eu ia fazer a referência. Porque Joana, ela faz uma análise a respeito da proposta do tema da tarde, né, sobre a necessidade de convívio social, de vida social, e ela baseia essa análise justamente nessa ideia de lazer e de divertimento. Só que a gente esquece do dever. O que são nossos deveres? O que é que a gente deve dar prioridade? Para que lado a gente deve levar os nossos anseios, as nossas necessidades de nos tornarmos pessoas melhores, enfim. Então, quem quiser depois mais detalhes a respeito do que a benfeitora trouxe, só procurar a obra Ilumina-te. Se colocar no Google Lazer e Divertimento Joana de Ângeles, certamente vai aparecer. 2015, a gente tínhamos combinado, inclusive um grupo de amigos argentinos estava aqui em Salvador, e tínhamos combinado de passar alguns dias em Morro de São Paulo. Quando se fala em verão na Bahia, já de alguns anos para cá, só se fala em Morro de São Paulo. Algumas outras praias também, mas Morro de São Paulo muito falado. Na ida, nós fomos numa lancha, um pouco apertado, um pouco desconfortável, aquele cheiro de óleo horroroso, mas sem grandes
dificuldades no trajeto, né? O balanço tranquilo, tal. Ninguém se sentiu mal, nada disso. Na volta, eu não sei quem foi esse obsessor que deu essa ideia, resolvemos voltar de catamarã. Uma embarcação maior, mais espaçosa. Quem já passou por essa experiência aqui sabe do que eu estou falando. Que tragédia! Aquele troço, ele não parou durante 10 segundos. Era isso aqui o tempo todo. Até entrar na Baía de Todos os Santos e aí a coisa acalmar. Mas enquanto pegou mar aberto, era uma loucura. E era a minha amiga, a esposa do meu amigo, a gente estava com uma barriga enorme, grávida. A minha ex-esposa também grávida. Minha mãe, para vocês terem uma ideia, o único que conseguiu se segurar em relação aos fluidos internos fui eu. Porque passei o tempo todo fazendo aquele exercício de respiração profunda e imaginando que fosse dar certo, e deu. Mas todas as pessoas passaram mal. Eu consegui me segurar, mas foram 2 dias de dor de cabeça para a coisa acalmar. Resultado, essa foi a marca de Morro de São Paulo que ficou para a gente. O que aconteceu lá, se vacilar a gente nem lembra mais. Mas a volta foi uma tragédia, porque todo mundo passando mal. Aí eu comecei a lembrar, lendo esse texto, de toda a nossa programação até sair para Morro de São Paulo. Nossa, um lugar muito procurado, muito conhecido, onde a gente vai se divertir, e vai tomar banho de mar, e vai sair para comer no cereal. Toda uma programação, toda bem delineada. Não pagamos hospedagem, ficamos na casa de uma amiga, que maravilha, né? Tudo por água abaixo. Porque, como a benfeitora coloca no texto, muitas vezes os nossos anseios desconsideram as nossas, não vou chamar de falsas, porque nós temos sim necessidade de descanso, nós temos necessidade de lazer, nós temos necessidade de divertimento. Diz a música, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, e mais um monte de coisa. Mas o ponto focal é a importância que a gente dá a coisas que podem não dar certo. Não que a viagem não tenha dado certo, mas o retorno foi tão impactante que ninguém mais comenta das praias que a gente conheceu, do lugar que a gente jantou, do lugar que a gente almoçou, nada disso. Há uma dificuldade na maior parte de nós. Tem até um filme, um desenho animado, não sei se alguém aqui já assistiu, mas está na Netflix. Um desenho animado chama A Família Marshall, salvo engano. Acho que é isso. O que é esse desenho? É uma família, como a de qualquer um de nós aqui, que resolve fazer uma viagem de férias. Todo aquele planejamento e tal. Só que aí, o que é que a benfeitora chama a atenção? Muitas vezes, essas viagens de férias em família são verdadeiras fugas psicológicas, de problemas que a gente vem sofrendo, vem passando durante todo o ano, mas que aí ficamos projetando para um futuro, normalmente no verão, quando todos nós sairemos de férias, vamos fazer a viagem que sempre quisemos. E aí a viagem termina trazendo, eu diria, alguns dissabores, porque vai ser o momento que a família finalmente vai estar toda reunida em eventos comuns, o que não acontece no nosso dia a dia. E aí é que a gente vai entender uma coisa que aconteceu com A e ficou mal explicado, outra coisa que a gente deveria ter dito e não disse, outra coisa que não deveríamos ter dito e dissemos. Nós só imaginamos os nossos lazeres como algo, como uma experiência única, talvez até particular. Não, apenas não. Até descobrirmos que outras pessoas tiveram a mesma ideia de terem essa experiência única e particular no mesmo local em que nós estamos. E aí aquela viagem que era para ser maravilhosa passa a ter fila, passa a ter gente gritando, gente mal educada, aquela confusão que a gente infelizmente já sabe, né? Semana passada estivemos na Cidade da Música, o último dia que eles não iam cobrar, que eles não estavam cobrando a entrada.
a fila estava dobrando a esquina e a experiência não foi bem aproveitada porque gente demais. Você não tinha como circular com tranquilidade pelo equipamento, e aí você se depara com pessoas que não têm um senso social assim tão apurado. Paciência. A benfeitora nos chama a atenção para alguns detalhes que muitas vezes nos fogem a a uma compreensão imediata, porque simplesmente esquecemos que tem poucas coisas que nós podemos fazer que são gratuitas. Olha, até na dívida que a gente faz para viajar, a Joana falou, olha que maravilha. Porque reparem, meu sonho é viajar, sei lá, para o Canadá. Dificilmente algum de nós aqui vai poder chegar lá na agência turística e dizer assim, não, quanto é? Deu X, tome, passe tudo aí no débito. Vai te fazer? Não, não vai fazer falta nenhuma. Dificilmente. Normalmente o que a gente faz? Parcela em 38, 40, 60 vezes. Nos preços que as passagens aéreas estão, é quase que, né, proibitivo. A nossa moeda em baixa, e aí tome dívidas. Aí, para quem é desavisado, quando chega lá no exterior, vai pagar alguma coisa no cartão de crédito. Esquecem como é viagem internacional, vai ser cobrado em dólar, não vai ser cobrado em real. E muitas vezes também não vai ser cobrado na moeda do país. Assim que isso fala quem já teve a experiência de ir para a Argentina e achar que ia ser cobrado em peso, foi cobrado em dólar. Aí, quando vem a fatura do cartão, você toma aquele susto. Até isso a benfeitora aborda. Porque uma coisa é nós estarmos absolutamente cientes das nossas possibilidades. Eu tenho uma possibilidade de comprar uma bicicleta para me locomover. Mas aí, ao invés de comprar uma bicicleta, eu quero um carro importado. Vai dar certo? Cuidado. Nós passamos uma vida trabalhando. Muitos de nós aqui começamos a trabalhar ainda na adolescência. E muitas vezes sequer éramos remunerados nessa época, mas já trabalhávamos. Depois, com a lei do estágio, com a lei do jovem aprendiz, melhor, porque você começa a trabalhar na adolescência, especialmente no jovem aprendiz, começa com 14 anos, mas é remunerado para isso, né? Recebe ali o seu dinheirinho pela hora trabalhada. Passamos o ano inteiro trabalhando para no final do ano podermos ir para o lugar que imaginamos. Mas a gente desconsidera que podemos passar mal, podemos ter uma alergia alimentar, podemos torcer o pé, pode acontecer tantas coisas. E aí aquela expectativa toda que foi criada ao longo de um ano, ela vai por água abaixo, porque não imaginamos que poderia acontecer algo que não estava na nossa programação. Afinal de contas, ninguém viaja aqui achando que vai torcer o pé na viagem, vai ter que botar uma bota de gesso. À medida que nós vamos ampliando a nossa vista, nós vamos abrindo o nosso horizonte, e eu quero deixar bem claro aqui que o que a benfeitora traz no texto Lazer e Divertimento, de maneira nenhuma é uma ideia contrária ao lazer e ao divertimento. Como disse agora há pouco, a gente precisa de uma série de coisas para manter um equilíbrio ali no nosso dia a dia. Lazer é uma delas, divertimento também faz parte disso. Agora, que nós possamos fazer com consciência, sem trazer de sabores presentes e futuros. Uma vez eu trabalhava na reunião mediúnica de um centro espírita toda quarta noite. Aí, numa quarta-feira qualquer, lá fui eu para o centro espírita. E estranhei porque encontrei o portão fechado. Normalmente, quando eu chegava, o portão de entrada já estava aberto, a luz acesa e já tinha gente lá. Dessa vez fechado, luz apagada. Ué, será que aconteceu alguma coisa? Tá. Fiquei lá em pé no portão, esperando alguém chegar, esperando o pessoal chegar. Alguns minutos, 2, 3 minutos depois, chegou um colega dessa mesma reunião. Tá fazendo o que lá de fora, rapaz? Não, portão fechado, luz apagada, eu não entendi.
E esse colega, na época, ele era um dos diretores da casa, ele tinha a chave tanto do portão como da porta. Ele disse: será que o pessoal está lá em cima e a gente não viu? Ele abriu, subiu, ninguém. Casa vazia. Ué, que estranho. E nós tínhamos por hábito chegarmos no mínimo meia hora antes da reunião, assim fizemos. Foi passando o horário, deu o horário da reunião, 8 horas, ninguém, apenas eu e ele. Ele era o dirigente da reunião e eu era um dos médiuns. Bom, com um dirigente e um médium não dá para fazer reunião mediúnica. O que é que fizemos? Sentamos, fizemos ali uma prece, uma vibração e fomos para casa, mas os dois sem entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, liguei para a presidente da casa. Olha, foi que houve? Teve reunião ontem, foi suspensa por alguma razão e a gente não foi avisar? Não teve nada disso, não. E o que foi finalmente? Ah, rapaz, eu já sei. É porque foi aniversário de fulana e aí o pessoal foi todo para a pizzaria com ela comemorar. Eu juro a vocês que eu achei que fosse alguma pegadinha do malandro, achei que fosse brincadeira, juro. Como é? Não, foi aniversário de fulano de tal, não sei o quê. Eu disse: rapaz, você quer me dizer que uma reunião mediúnica, compreendendo a importância de um trabalho mediúnico, não aconteceu porque era aniversário de alguém e todo o pessoal foi para a pizzaria? Por que eu disse a vocês no início do trabalho que o texto que Joana escreveu foi para mim? Eu gostaria de estar agora na Fonte Nova, assistindo o jogo do Bahia, passar estresse, né? Mas tudo bem, gostaria de estar lá. Mas não posso, porque eu tenho um compromisso mais importante, que é estar aqui, ainda mais tendo eu solicitado a alteração de datas. Não há conexão com a internet agora porque você está no modo avião. Para puxar para a reunião mediúnica e dentro dessa reunião você ser obrigado a trabalhar. Você foi porque quis. Assumiu o compromisso porque quis. E não são os espíritos, que é uma coisa que a gente está dizendo o tempo, porque os espíritos precisam de mim. Não, os espíritos precisam de ninguém não. Os espíritos precisam de trabalhadores, eles não precisam especificamente de Ivan, de Mireia, de Demétrio, não. Porque se não tiver Ivan, Mireia, Demétrio, Caterine, vai ter alguém. Agora, eu assumo o compromisso e por conta de uma fatia de pizza que vai engordar, eu abandono a reunião mediúnica. E, gente, aí, primeiro a pergunta que me veio em mente na hora, eu disse: vem cá, fulana. E o pessoal, porque a reunião começava às 8 e dificilmente passava das 9h10. Encerrava às 9 e a gente ficava ali 10 minutos para fazer uma avaliação. O pessoal não podia ir depois da reunião, não. Enfim, gerou uma pequena confusão ali, mas por quê? Exatamente o texto, o título da palestra. A necessidade de contato social, afinal de contas nós somos seres sociais. Não me venham para cá dizer que você consegue viver sozinho, consegue viver sozinha, porque não existe alguém viver sozinho ou sozinha. Nós precisamos de alguém para alguma coisa. Ou vocês se automedicam quando precisa de um médico, por exemplo. Ou vocês todo dia levantam cedo para varrer a rua que vocês moram. O Gari não faz isso? A gente não precisa dele? Quem chega aqui para cuidar da casa, para que tenham essas pessoas aqui assistindo. Então nós precisamos de alguém. Agora, é necessário ter cautela com as coisas. É necessário ter, acima de tudo, discernimento das coisas. Porque à medida que eu coloco o meu divertimento à frente dos meus deveres, aí a coisa complica. A pizza vai passar. No máximo em 8 horas a gente vai digerir tudinho e já não vai servir para mais nada. E aquela sensação do trabalho não executado? Quer dizer, se é que as pessoas vão ter essa sensação, né? Porque diante de um quadro que um grupo inteiro, exceção feita a 2 pessoas, abandonam um trabalho para ir para uma pizzaria, você passa a questionar se essas pessoas vão ter esse discernimento. Aí eu lembro de uma outra
ocasião, ao contrário dessa, também uma reunião mediúnica, dessa vez lá na Mansão do Caminho. Foi uma ocasião que teve um apagão geral em Salvador. Eu não me lembro que confusão foi essa. Eu sei que teve uma confusão aqui em Salvador que apagou tudo. Isso era final da tarde. Também numa quarta-feira, aí a noite foi chegando, eu disse, bom, eu vou me preparar da maneira como sempre. Deu o horário da reunião. Alguns postes já tinham voltado a funcionar. Você olhava pela janela, só via a iluminação maior era dos faróis dos carros. Lá fui eu, fui para o pau da Lima. Não, mas não tem luz. Sim, não tem luz, vai ter vela, alguma coisa vai ter, mas o trabalho vai acontecer. Eram duas salas de reunião mediúnica, cada sala com, pelo menos na época que eu fazia parte, aproximadamente 20, 25 pessoas. Ou seja, juntando tudo, dava quase 50 pessoas. Apareceram 8. Juntamos esses 8 numa sala só, fizemos a reunião sem a menor dificuldade. Saímos da reunião, as luzes ainda voltando, não tinha a energia elétrica. Agora digo a vocês, de todas as reuniões que eu participei de 2012 a 2020, aquela foi a mais importante. Foi onde as manifestações aconteceram de forma mais clara, mais límpida, onde os benfeitores espirituais puderam trabalhar com maior tranquilidade. Eu poderia, como alguma das outras pessoas também, poderia dizer assim, eu não tenho nem energia, vou fazer o que lá? Eu vou dormir, vou assistir o final de Pantanal. Mas fomos. Porque somos melhores que alguém? Não. Apenas porque temos o senso do dever. E nesse caso, como eu disse, não é o dever com a reunião, não é o dever com os espíritos, não é o dever com Joana, com quem... Não. É o dever conosco. Para Joana mandar um texto desse aqui, ela precisa da gente para quê? Para ela ter essas ideias. Ela precisou apenas da sua própria caminhada, como nós precisamos da nossa. A gente tem mania muitas vezes de pegar alguém como referência para as nossas vidas sem ter ideia do que significa aquela referência na sua caminhada própria. Não sei se vocês conhecem aqui a história de Santo Antão. História interessantíssima. Santo Antão, desde muito cedo, religioso, e qual era o sonho dele? Se tornar santo. O sonho de Antão era ser conhecido como Santo Antão. E passou pelas maiores misérias, era uma confusão, e era a abordagem do Satanás, uma confusão danada. Um belo dia, o demônio, para quem acredita nele, desistiu de Antão. Encontrado em uma caverna, o Satanás chega para eles, olha, para quem acompanhou a novela O Cramunhão, né? Chega para ele e diz, olha, não tem jeito. Eu já tentei de tudo, eu já botei um monte de mulher na tua frente, já lhe dei dinheiro, já tentei de tudo, e você não caiu nas minhas armadilhas. Eu vou embora, vou te deixar em paz. Reza a lenda que Antão diz assim: finalmente, agora eu posso ser chamado de santo. Aí o diabo volta. Ah, então quer dizer que você resistiu a tudo isso apenas por um título? Que bom, vaidade, eu quero você de volta. E assim ele seguiu até desencarnar, continuando a ser acossado pelo diabo. O nosso dever é ser palestrante, passista, médium, atendente fraterno. O nosso dever são esses títulos? Ou o nosso dever é a nossa própria vitória íntima e pessoal sobre nós mesmos e nós mesmas? Está aqui a profissional da mente que vai falar com propriedade em relação a mim sobre sombra e luz do nosso mundo íntimo. Por que fazemos o que fazemos em relação ao nosso dia a dia?
Por que a gente consegue ao mesmo tempo ser a pessoa que, se alguém pisar no pé dela, no nosso pé, nós vamos devolver com um tapa, mesmo tendo alguém pisado sem intenção, e ao mesmo tempo conseguimos ser a pessoa que vai subir num poste e vai soltar um passarinho que estava preso lá sem conseguir voar? Por que conseguimos ainda ser as duas pessoas ao mesmo tempo? E nenhum de nós aqui vai ter receita pronta, receita fixa. Diz o compositor, cada um sabe a dor e a delícia de seu que é. Nós estamos em engraçado, tenho lembrado tanto disso esses últimos dias, essa ideia de transição, né? E nós espíritas nos habituamos a falar disso de uma forma tão objetiva que às vezes a impressão que eu tenho é que nós efetivamente não entendemos nada. Porque falar de transitoriedade no sentido de como se fosse um interruptor que você liga ou apaga é porque realmente ainda precisamos compreender alguns processos. Mas quando vejo a movimentação social do último domingo, com os resultados que foram apresentados, é um negócio que realmente eu fico pensando assim, meu Deus, se a ideia da transição é expor o que há de ruim, para que o que há de ruim seja tratado, seja... Eu acho que essa exposição jogou duro agora, viu? Significa dizer o quê? Que de um lado só tem gente ruim e do outro lado só tem gente boa. Ah, se fosse assim, seria fácil, né? Para resolvermos as coisas. Mas não é. Existem ideias diferentes, até opostas, mas no final das contas estamos todos fazendo parte do mesmo local, na mesma condição, no mesmo tempo. São desafios que vamos enfrentar, que para aqueles que já estão mais, usando um termo da atualidade, mais antenados com a nossa efetiva, com a nossa real existência, serão desafios mais voltados ao nosso dever, embora não devemos nos esquecer dos nossos momentos de ócio, dos nossos momentos de divertimento. Nós estamos ainda passando por um processo de pandemia, lá se vão quase 3 anos. No primeiro momento, o que aconteceu com todos nós? Ficamos sem ter para onde ir, tudo fechado, praia, cinema, shopping, tudo fechado. De olhar para um lado e para o outro era só parede, pelo menos as pessoas que seguiram as orientações dos órgãos de saúde, que nós temos pessoas ainda com máscaras no recinto. E isso nos obrigou a ter um contato maior conosco. Teve gente que não conseguiu. Teve gente que deu aquela, né? Aí corre atrás do psicólogo, psiquiatra, do terapeuta, de um bocado de gente que é para poder, quem se entendeu, né, nessa condição, que é para poder dar uma equilibrada no negócio. Mas qual foi a dificuldade desse momento? Nós deixamos de ter os motivos de fuga. Porque o que tem sido hoje, infelizmente, o nosso comportamento? Nós acordamos cedo, saímos para trabalhar, passamos a maior parte do dia na rua, chegamos em casa no final da tarde e início da noite, tem gente que até estica um pouco mais. Quando chegamos em casa já cansados e cansadas, sem querer saber de mais nada, toma um banho, como uma coisa rápida, se joga na cama para no dia seguinte repetir tudo de novo, entrar na mesma rotina. E o pessoal que está ali ao seu redor começa a ficar invisível. Nós não temos mais tempo é sempre uma questão de prioridade, mas nós não temos tempo para perguntar como é que foi seu dia, e aí, o que aconteceu hoje, como é que foi na escola, e o trabalho, tá bom, tá ruim, tá assim, tá assado. Nós queremos apenas nos livrarmos do dia, para no dia seguinte acontecer a mesma coisa e tentarmos nos livrar de novo. Graças a Deus, estão chegando as férias. E aí eu vou poder descansar. Aí cai numa viagem dessa de um programa de índio. Nas férias eu vou fazer o quê? Eu vou todos os dias para o Porto da Barra. Vá. Pode ir.
Sugestão de amigo. Se bem que vocês não precisam dessa sugestão, todo mundo aqui sabe o que é o Porto da Barra. É a praia que eu mais gosto e é a praia que eu menos vou. Eu só vou no Porto da Barra se eu me programar para chegar lá 8 da manhã no máximo e sair 10. Fora isso eu não vou. É uma confusão, e é churrasqueira, e é caixa de som, e é menino correndo, e é gente gritando, que nada não interessou para mim não, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que eu já nasci velho, viu? Cá entre nós. Dá 6 horas da noite, eu já quero o volume da televisão lá baixinho, graças a Deus e a nossa educação. Minha filha tem uma rotina que ela já cumpre a maior parte sozinha, então ela já sabe que deu 6 horas é hora de tomar banho, para tomar sopa, para botar o pijama, para 7h30 estar na cama. Felizmente ela faz isso já com 7 anos de idade, faz isso com a maior tranquilidade do mundo, e muitas vezes até ela já começa a dar sono antes de ir para a cama. Mas aí quando você pensa, agora mesmo vai ter o Semana da Criança, feriado, tal, na quarta-feira, pô, vamos fazer o quê? Aí você fica imaginando, pô, eu quero ir para o lugar X, quero ir para o lugar Y, mas poxa, é feriado. É feriado e aí vai estar lotado. Vai ser, só que tem hora que você precisa encarar, né? Senão você vai manter a criança cativa dentro de casa sem fazer absolutamente nada. São escolhas. São escolhas, são situações que não vão acontecer no decorrer do ano, no decorrer das semanas, não vão acontecer várias vezes no ano. Vão acontecer uma vez ou outra. Mas nunca devemos esquecer, mesmo nos nossos divertimentos, mesmo nos nossos lazeres, que nós tenhamos consciência dos nossos deveres. Só para dar um exemplo, falei agora há pouco da Cidade da Música, a fila. Eu cheguei depois, já tinha gente esperando na fila, gente que estava comigo esperando na fila. Qual é o meu dever? Social, inclusive. É juntar com a pessoa que já estava me esperando ou ir para o final da fila já que eu cheguei depois? Quando a gente vai no supermercado, aí vai de dupla. Vai, Cátia, vá você para a fila que eu vou pegando as coisas aqui. Aí está ela lá na fila, sem nada na mão. Aí chega um desavisado, para atrás, bom, essa daqui está vazia, ela não tem nada na mão, ali tem só um itemzinho, eu vou entrar aqui, que aqui vai ser rápido. Quando chega na hora do pobre coitado, da pobre coitada, pensando que já vai chegar a vez dele e dela, aí vem Ivan com um carro enorme, bora, bota aqui. Pensem aí, se fosse o contrário. Se fosse com vocês, eu já criei inimizade por causa disso, gente. Na fila do mercado. Tô lá na fila, aí vem um amigo. E aí, tudo bem e tal, só que... Aí, nessa de ir conversando, né, vai fingindo, aí vai andando e andando junto. Aí eu disse, ô fulano, a fila está lá atrás. Não, vou passar aqui com você, não, comigo você não vai passar não. Mas peraí, meu, gente, é sério? É sério. Para você passar comigo, você vai ter que pedir permissão a cada uma dessas pessoas que estão atrás de mim, para poder passar na frente delas. Porque se você tem direito de passar na frente delas, ela também tem, na minha frente, elas também têm direito. Resumo da história, perdi o amigo, mas mantive a consciência limpa. Essa ideia do dever social, e daí a parte inicial do tema da nossa palestra, da vida social, das responsabilidades sociais, das missões sociais, nós precisamos ter muito claro. Porque senão a gente vai fazer isso que o povo andou fazendo aí para o Brasil afora. Você diverge de mim? Então peraí que eu vou sacar minha arma. Cristãos, viu? Esses são cristãos. Devem ter pulado aquela parte, por exemplo, que Jesus diz a Pedro, guarde a tua faca, a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada perecerá. Qual o nosso papel nisso tudo? Parece uma frase egoísta,
Mas nós devemos ter atenção para um detalhe importantíssimo. A nossa obrigação inicial não é com absolutamente ninguém a não ser nós mesmos. Eu, Ivan César, eu não tenho o poder de mudar a absolutamente ninguém que não seja Ivan César. Caso alguém que esteja ali no meu núcleo social observe o meu comportamento e a partir daí sinta-se inspirado e inspirada em fazer da forma como eu faço, ótimo. É porque a pessoa viu, ela está percebendo. Mas não seremos nós a dizer a absolutamente ninguém: a partir de agora você vai fazer desse jeito aqui porque eu quero. Não funciona. Por que Jesus não fez isso então? Já que ele poderia, se quisesse, ter feito. Quando Jesus diz ao moço rico, né? Carregue a tua cruz e siga-me. Ó, meu filho, a cruz é sua, você carrega o seu negócio, né? Não é minha não. O Livro dos Espíritos nos fala de forma objetiva qual o modelo veio de Jesus. E nós ainda temos, mas Jesus é outro departamento. Jesus não dá para chegar, Jesus... Tudo bem, eu costumo brincar dizendo que 2000 anos depois eu não conheço ninguém que descanse a mão sobre um copo de água e transforme água em vinho. E ele fez isso com 3 tinas num casamento. Mas não é isso que ele quer, que ele nos cobra, não. Nos cobra em direção reta. Cuidado, pelo amor de Deus. Esses dias eu criei uma polêmica intencionalmente, quando alguém perguntava a respeito da pátria do Evangelho. Quando é que o Brasil vai ser a pátria do Evangelho? Quando é que vai ser? Já é. O Brasil já é a pátria do Evangelho. Temos até bancada evangélica. Agora, do Evangelho que alguém interpretou e os outros quiseram, porque o de Jesus não é. Esse Evangelho hipócrita, fascista, violento, agressivo, alguém que montou isso aí, vendeu e vocês quiseram comprar. Agora não me pergunte não, a proposta de Humberto de Campos, pergunte a ele, é com vocês e ele. Todas as vezes que nós paramos para refletir a respeito dos nossos papéis em família, em trabalho, na casa espírita, com as pessoas que moram na mesma rua, com os nossos vizinhos, com aqueles que cruzamos durante o caminho, falei agora há pouco do gari, do guardador de carros, né, do servente dos prédios que nós moramos. Como é que a gente costuma lidar com essas pessoas? Como é que a gente costuma tratar essas pessoas? Ou nós continuamos sendo aqueles espíritas que quando estaciona o carro aqui, passa pelo portão, é um tal de muita paz, namastê, que assim seja, paz e bem, dentro do centro espírita. E quando a gente chega, quando faz o caminho de volta do portão para fora, a primeira coisa que faz aqui é ligar o carro, já dá logo uma cortada em alguém, tem alguém atravessando a rua, joga o carro em cima para sair logo da frente. Mas nós não podemos esquecer que a mensagem espírita, baseada naquilo que Jesus nos apresentou, ela não tem desvios, é reta e é simples. Mas ser espírita é muito difícil. Porque a gente está habituado a querer alguém para resolver os nossos problemas, e a doutrina espírita diz assim: não, o problema é seu, eu resolvo você. Nada diferente do que Jesus disse 2000 anos atrás. Ou alguém resolveu o problema dele? Aliás, o problema que criaram para ele. Mas Jesus escolhe? Depende. Ele escolhe quem se escolhe. Vamos lembrar da crucificação? Dimas de um lado, o outro ladrão do outro. O primeiro desafia: você não está dizendo que é filho de Deus? Você não está dizendo que é o danado que faz e acontece? Desça daí! Já Dimas: ó Senhor, reconheço em Ti o Filho de Deus. Meu filho, fique tranquilo, que ainda hoje estaremos nós dois no braço do Pai. Por que Jesus não disse a mesma frase para o outro que agrediu, que desafiou? Porque a escolha dele foi agredir e desafiar. A hora que ele escolher
um outro lado. A hora que ele escolheu o lado da ascensão espiritual, naquela ocasião, hoje, imagino que 2000 anos depois já tenha sido tempo suficiente para ele escolher. Se já escolheu, eu não sei. Certamente ouvirá a mesma frase que Jesus disse a Dimas: e nós, o que temos escolhido? Apenas os nossos deveres? Apenas os nossos divertimentos, os nossos lazeres? Ou estamos tentando ter um equilíbrio das coisas? Vamos lembrar, para fazer aqui uma comparação, vamos lembrar do texto do Evangelho: cuidai do corpo e do espírito. Está errado quem cuida só do corpo, como está errado quem cuida só do espírito. Como assim? Vai cuidar só do espírito está errado? Tá. Porque afinal de contas você tem um corpo de carne e osso que você precisa dar conta dele também. Alimentando, higienizando, tudo isso que nós já sabemos e, com fé em Deus, fazemos todos. Agora, a pessoa que vive para trabalhar não tira um dia de folga, dificilmente vai viver muito. Hoje eu vi ia até colocar lá nas minhas provocações da internet, eu terminei esquecendo, uma matéria uma matéria da revista super interessante, falando sobre o cansaço do cérebro. É como se fosse uma pesquisa constatando que o cérebro efetivamente fica cansado de tanto pensar nas coisas. Quantas vezes nós não já falamos isso aqui? Poxa, eu estou cansado, mas não é nem cansaço físico. Nós não falamos isso? Pronto, a pesquisa está lá para comprovar que é verdade. Mas isso para quem trabalha o cérebro. Para quem não trabalha o cérebro, não vai cansar nunca. Mas a primeira oportunidade que tiver, mas eu estou tão cansado. Mas você fez o que durante o dia? Ali sentado de manhã assistindo Maria Braga, sessão da tarde depois, aí vem malhação, não, que não tem mais, né? Vem a novela. Fez o que durante o dia? Nada, e vai estar cansado de quê? Mas porque a vida você sabe como é. Essa mulher que cansa, quando para dar atenção a esses programas que só falta escorrer sangue pela tela. Tem gente que gosta disso. Vai entender o caminho de cada um. Os divertimentos, a mesma coisa. Tem gente que vive a vida para não tá nem aí para nada. Nas nossas casas é muito comum vermos isso. Poxa, estou doido para ir para... Semana passada, não, 15 dias atrás mesmo aconteceu isso. Uma amiga minha, durante a semana, tinha mandado uma mensagem para mim. Ivan, que centro você frequenta? Que centro você está frequentando? Eu digo, nenhum. Mas você não faz palestra? Faço palestra onde me convidam, mas trabalhador de centro espírita, nenhum. Por quê? Não, porque agora eu resolvi dar um jeito na minha vida, eu quero seguir por esse caminho da espiritualidade, eu quero me conhecer, eu quero saber até onde eu posso, até onde eu não posso. Maravilha! E aí, o que é que você acha? Não, eu queria saber se você podia me ajudar em quê? Já que é um caminho individual. Não, talvez indicando, tal. Beleza, se você quiser dica de livro, eu dou. Se você quiser dica de casa espírita, eu dou. De acordo com... Se você quiser no seu bairro, certamente eu vou lembrar de alguma. Se não quiser, eu vou lembrar de alguma próxima, enfim. Aí no decorrer, aí ela fez assim: quando é que você vai fazer palestra? Isso é no dia tal, que foi 15 dias atrás, no domingo. Eu vou estar lá no Bonfim, na casa de Arapiraca. Me deu interesse. Como é que eu faço para chegar lá? Que eu vou. Eu disse, olha, como faz para chegar eu não sei, porque eu também estou indo pela primeira vez, mas pegue aí o perfil deles na internet, com certeza tem o endereço, aí você se informa, tal, tá certo. Aí deu domingo, fui lá fazer a palestra, lá ela não apareceu. Tudo bem, como eu não sou de cobrar absolutamente nada de ninguém. Aí chegou no meio da semana, ela fez lá uma postagem, cuidando da minha vida espiritual, aí postou a foto de um livro. Quando eu vou ver o livro, era um livro de Zíbia Gasparetto. Eu digo, vixe, começou mal. Mas enfim, cada um com suas buscas. Aí eu me senti
estimulado a perguntar. E aí, rapaz, cadê você? Você não disse que ia lá na palestra? Foi meu, rapaz, mas eu não fui. Por que você não foi? Porque ninguém quis ir comigo. Eu digo, ô, e você tem as duas pernas sadias, você tem seu próprio carro, e você precisava de alguém para ir com você? Primeira vez, né? Não sei o quê. Tá bom. Quando é que vai ser a próxima? Aí eu, com toda a paciência do mundo, passo a programação. Vai ter essa, vai aparecer? Não sei. E também não deve ser a minha preocupação. Cada um de nós aqui sabe o que nos é necessário. Cada um de nós aqui tem, se não sabe, pelo menos tem uma ideia daquilo que nesse momento é prioritário para as nossas vidas. Eu estava dizendo hoje de manhã a meu tio, depois de anos protelando, eu tomei vergonha na minha cara. Deus está vendo. Tomei vergonha na minha cara, e até o final do mês eu retomo as atividades físicas. Rapaz, assumi compromisso. Aí ele diz assim, a sua meta? Não, meta não, que meta a gente pode não alcançar, mas é o meu compromisso comigo, porque eu preciso. Embora a saúde esteja em dia, mas a gente nunca sabe, né? 41 anos já, cheio de cabelo branco no rosto. Meu compromisso. E no meu compromisso, eu preciso fazer com que a minha rotina se modifique a partir dele. Para alguns é mais fácil, para outros mais difícil. Aí meu tio já se empolga lá, você ia aí mergulhar, não sei o que, tal, vamos embora, qualquer dia desse a gente vai, Deus tenha piedade de alma. Mas a gente vai se acertar, porque eu quero, porque é para mim. Eu não estou fazendo porque alguém vai achar bom, alguém vai achar, é para mim, para que eu possa me dar qualidade de vida, e que no final das contas, vamos pensar o seguinte: quando a gente faz exercício físico, pense aí se a gente não está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, o dever e o divertimento e o lazer, quando não é aquela maluquice que algumas pessoas entram aí, né? Que dorme e acorda dentro da academia porque tem que mostrar para todo mundo que está musculoso. Não tenho nem idade para isso mais. Para a saúde, para a gente fazer algo que nos traga um resultado corporal, obviamente, porque não tem como não acontecer se a gente seguir uma rotina, se a gente seguir uma programação, mas que também nos trará resultados para a saúde mental e, portanto, espiritual. Ou nós nos esquecemos que é na mente que reside o espírito, é no cérebro que reside o espírito, filosoficamente falando. Então, minhas senhoras e meus senhores, as ideias que nós fazemos no nosso dia a dia, eu sugiro, como eu comecei a fazer na primeira vez que li esse texto, algumas coisas consegui avançar, outras tive um pouco mais de dificuldade, outras até ficaram pelo meio do caminho, mas que a gente possa fazer essas visitas às nossas prioridades e aquilo que está ao nosso alcance, porque não adianta também eu querer de uma vez só dar um salto quântico e sair de um estágio de espírito inferior, que ainda somos, para o estágio de espírito puro da noite para o dia, porque não vai acontecer, a gente só vai quebrar a cara. Mas que também tenhamos a noção exata de que à medida que nós trabalhamos, ainda que seja apenas com o cérebro, para cansar o cérebro, nós também precisamos de um descanso. Sabe, quem tem filhos ou filhas, quem tem contato com criança aqui, sabe o que é isso? Você chega às vezes cansado de um dia de trabalho, aí está lá o seu filho ou sua filha pronto para receber a sua atenção. Pare um pouquinho, sente ali no chão da casa, isso para quem é criança, né? E vai jogar, pega um joguinho, sabe, jogo de tabuleiro, esses jogos educativos de madeira, faça com que a criança perceba que você está ali à disposição dela, porque no final das contas, é ela quem vai estar à sua disposição. Porque aquela criança não está cansada do dia a dia, porque não tem ainda idade suficiente para isso, mas nós estamos. E aí vamos abstrair. Identifique um bom livro para ler, uma série legal. É tanto serviço de streaming, mas para você conseguir filtrar uma série boa, um filme bom, dá um certo trabalho. Mas enfim, não desista não.
Uma amiga essa semana fez assim: Ivan, assisti um filme que eu só lembrei de você, filme maravilhoso, um filme africano, um filme todo falado em Yorubá, adorei, maravilhoso, assista que você vai gostar. Comecei a assistir o filme ontem, meia hora depois eu digo: não, sem condição, é muito ruim. Não, mas meu Deus do céu, a gente demora tanto para ter uma produção nessa característica. Quando faz, é igual filme espírita. Repare, eu, no meu modo crítico de ser, só gostei de Chico Xavier. Todos os outros não gostei de nenhum, inclusive Nosso Lar, que vem a continuação aí. Gosto meu não significa dizer que vocês também que vocês não possam gostar, mas identifique algo que ele faz. Uma coisa que eu vejo cada vez mais em falta: boas comédias. O que é um filme de comédia? Ou uma peça, ou até um livro, é algo feito só para a gente rir, para a gente dar risada. Mas o que é que a gente prefere? Filme de terror, suspense menos, né? A depender do suspense. Agora está aí na moda aquela série do canibal americano. Eu assisti um episódio e já não quis assistir mais, porque o negócio, embora não tenha imagens fortes, mas o dar a entender de não, que eu não quero essa energia para mim, não. Façam as escolhas, afinal de contas, todos nós vivemos dela. Escolhas pessoais, escolhas coletivas e escolhas pessoais. Para o nosso momento, para a nossa necessidade, equilibrar o dever e o divertimento, o dever e o lazer. E a partir daí a gente ir conseguindo forças, conseguindo tranquilidade para as nossas caminhadas. Se vai ser demorada, se vai ser curta, se vai ser... Não importa. O que importa é a gente estar em movimento. Diz Joana no final desse texto: Jesus até hoje trabalha, assim como Deus até hoje trabalha. No nosso código genético divino, o trabalho é essência para o nosso melhoramento, até alcançar patamares espirituais que nesse momento a gente não faz nem ideia de como seja. Mas vamos chegar, vamos fazer. Que Jesus nos abençoe a todos.